Então vamos começar aqui. Depois de falarmos sobre usar ou não usar o último projeto dentro da ideia do Lazarus, nós vamos falar sobre o tamanho da tabulação. Então vamos carregar aqui o Lazarus e vamos observar uma coisa. Evoking Project, New Project, vamos ver aqui. Ok, vamos dar F12 aqui, vamos pegar, dar um duplo clique só para abrir um evento, tá ok? Muito bem, quando você vai aqui em Tools, Options, você tem uma opção aqui, tá? Então vamos lá. Você vem aqui em Editor, dentro dela você tem General e aqui você tem Tabs and Indents. Você tem uma opção chamada Tabs to Spaces, ela está marcada. O que isso significa? Significa que quando você aperta Tab e salvar um projeto, qualquer tabzinho que houver vai ser convertido para espaço. Quanto espaço? O que você colocar aqui, tá? Então, isso é interessante para a maioria de nós, tá? Por quê? Porque quando você abre um código de programação, onde você realmente bateu o tab, vai estar a indentação exatamente ali onde deveria. Tá? Se você desmarcar essa opção aqui, o que vai acontecer? Opa. Se você desmarcar essa opção aqui, o que vai acontecer? Você vai continuar tendo os espaços, mas os espaços serão representados pelos tabs, pelo CHR7. Então, um editor de texto configurado para mostrar os tabs como se fosse 8 espaços, haverá uma indentação bastante longa. Mas você pode alterar isso para 4, para 2, né? Eu vou recomendar 2, tá bom? Então, quando você faz isso, o que vai acontecer? Se você abrir no editor do Lazarus, que estiver configurado para mostrar os tabs com 8 caracteres, você vai ver de um jeito. Agora, se você abrir, por exemplo, Notepad++, que é um outro editor de texto, um arquivo .pass, e lá está dizendo assim, ajustar tabs com 4, né, caracteres, né, 4 espaços, aí você vai ver a indentação de um outro jeito. Então, se você quer que ele tenha o mesmo aspecto, não importa o editor que você abra, você faz essa conversão aqui para espaço, tá bom? Por isso que ela está ligada. E quanto espaço? 8, tá? O que isso acontece? O que vai fazer? Vai fazer o seguinte, quando você vier aqui e dar um tab, não, você vai dar um tab e ele vai avançar 8 caracteres, certo? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Ué, por que não foi 8? Existe uma razão para não ter ido 8 aqui. Sabe qual foi? Você não reparou, mas o seu editor de texto tem uma opção marcada aqui chamada Smart Tabs. O que esse Smart faz? Ele faz com que um tab, né, ele se alinhe, né, ou ele prossiga a partir da última coluna da linha anterior. Então, quando eu dou um tab, em vez de ele ir 8 casas, ele vai terminar aqui, ó, onde termina o end, né, do begin, né, onde ele vai. Tá vendo? Então é por isso que ele andou 5. Se eu tivesse dado um x acabado aqui, ó, nessa linha eu desse um tab, olha onde ele vai. Ele vai onde terminou esse. Tá? Isso é o Smart Tab. Se você desligar ele, você vai ver o que eu estou falando para você é verdade. Tá bom? Ó, vou dar um Smart Tab, vou desligar aqui. Tá? Eu vou, para ter certeza, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá bom? Se eu der um tab agora, para que coluna ele vai? Aí é para a oitava, tá vendo? Exatamente a mesma linha. Tá? Então, essa opção é interessante. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ajustar isso aqui para 2. Porque, sinceramente, 8 para a linguagem Pascal é muito. Tem linguagem... o Pascal ele é um pouco verborrágico. Em C8 é tranquilo. Você usa aqueles brackets, né? Aqueles abre chaves, fecha por chaves, né? Então você vai fazer, por exemplo, um acréscimo de valor, né? Por exemplo, uma variável que é i igual, 2 pontos igual a i mais 1. Não sei se você vai colocar i mais mais, por exemplo, né? Então você tem linhas mais curtas na linguagem C de maneira geral, né? Você usa muitos mnemônicos, né? De comandos, né? Então, são comandos curtinhos, né? A gente não costuma criar variáveis muito longas, né? Mas em Pascal não, a gente cria variáveis longas, enormes, né? E se você tiver tabulações muito grandes, você às vezes vai passar muito facilmente dessa linha imaginária aqui, essa linha aqui que normalmente para a maioria de nós determina quebra de linha, né? Você não deve deixar que uma linha ultrapasse essa linha imaginária.
Então você diminui as chances disso se você simplesmente diminuir isso aqui para 2. Então faça isso. Só que ela é meio inócua, tá? Porque se você mudar para 2 e aqui você ligar o Smart Tab, e assim, eu sou fã do Smart Tab. Por quê? Porque quando você faz isso, ó, if true, then begin. Aí, olha só, ele veio para cá. Aí você vem de novo, if true, then begin. Ele vem para cá. If true, then begin. Né? E se eu fizer um comando aqui, ó, xx, um comando qualquer, der um tab, quer dizer, vou dar um quebra de linha, e eu precisar dar um tab, ele vem para cá. Aí eu continuo a minha sentença onde eu preciso. Se eu der um outro tab para cá, isso aqui é fantástico para algumas pessoas que gostam muito de fazer indentação de código, né? Onde uma coisa está debaixo da outra, e às vezes você precisa desenhar, usar um tabzinho, né? Não vai ficar, né? Mas imagina só, eu quero dar daqui até aqui, eu faço assim, né? Eu venho aqui e dou um tab, aí ele vem para essa posição, tá certo. Se eu der um outro tab novo, é porque eu não quero ficar nessa primeira posição, eu quero dar um tab, ele vai para essa última linha. Se eu der um tab de novo, ele vai olhar qual é a linha anterior e ele vai acabar nesse DEM aqui, no finalzinho do DEM, tá vendo? Então, se você der um... ele terminou nesse DEM aqui, tá vendo? Se você der um outro tab aqui, o que acontece? Ele vai procurar e ele vai para onde? Ó? Ele vai para essa linha, porque essa linha aqui se alinha com o teu objeto. Se eu der mais um tab, ele vai parar lá no ponto e vírgula da declaração, tá vendo? Então o Smart Tab, ele é isso, ele avalia o seu código, onde começa ou termina a linha anterior, né? E ele avança em conformidade com ela. Então eu acho seguro você deixar ligado, né? E muitas vezes quando você deixa o Smart Tab ligado, essa opção aqui às vezes se torna inócua, porque quando você aperta um Tab, não é a quantidade de caracteres que ele andará aqui, é a quantidade de caracteres que ele tem para assumir, né, na indentação que você está usando através da código da linha anterior, tá bom? A anterior, aí você, por exemplo, eu der um tab, ele vai terminar aqui no end, certo? Ó, aí se eu der um outro tab, ele vai para o form. Então, como não tem um código, né? Agora quando você usa os brackets, que são brackets? São aqueles inícios de begin e end, né? If true, then begin. Aí quando eu bato um end, olha só quantos caracteres ele vai. 2, ó. 1, 2, tá vendo? Se eu ajustar aqui para 8, né? Vamos fazer de novo. Né? If true, then begin. Né? 1, 2. Ah, tá. O Smart ligado não vai dar certo, né? Porque, como eu falei para você, quando ele bate um tab, ele quer saber onde vai começar. E tem o if aqui, ó, tá vendo? Ele vai sempre se alinhar ao if. Né? Tá? Se eu criar assim, ó, um comando, true, isso não é nem comando, tá? Se eu criar um begin, ó, né? Não tem jeito, ele vai, o Smart Tab, ele sempre assume, né, o jeito dele, né, o jeito pessoal dele, tá? Então, para você querer fazer com que isso funcione como você deseja, você tem que desligar o Smart Tab. Aí sim, né, você tem o Tab, né? Eu peguei aqui de novo, ó, 8 caracteres. Dá um tab, vai para 8. Tem jeito. Tá bom? Tô na minha antes, ó. Dá um tab, ó, 8. Tá bom? Então, o Smart Tab, ele concorre, né, com essa opção aqui de 8 caracteres ou não. Então, se você ligar ele, já era. Você perde isso daqui. Tá? Você pode deixar 2, porque o ideal seria, na minha opinião, 2 é bacana para a linguagem Pascal. Tá? Agora, esse código de avanço que você notou aqui, você percebeu bem? Eu não tive como, mesmo o Smart Tab sendo causador de algumas regrinhas, né? Tem algumas coisas que eu posso fazer o ajuste. If, then, begin, end, né? Esses brackets aqui, né? Que são aquelas coisas que começam e terminam, né? Se você notar, ele avança dois caracteres aqui. E isso aqui não é negociável, né? É sempre 2. Então agora você viu o funcionamento, né, do Tab to Spaces, Tab Widget e o Smart Tab. Vamos voltar aqui do jeito que eu gosto, que é isso, ó, ligado, Tabs to Space,
né? O width ou tamanho dos tabs convertidos para espaço é 2 e o Smart Tab sempre ligado. Isso é bastante interessante. A indentação do back-end, como você viu, ela é determinada, tá, por esses espaços aqui, a conversão de indentação com essa opção aqui, ela se liga aos Smart Tabs, tá bom? Ela é complementar. Tá? E blocos indentados, aqui você tem uma característica também, né? Aqui normalmente eu deixo 2. Com o Smart Tab ela não tem muito o que fazer. O Smart Tab ele é esperto, ele suplementa, digamos assim, ele passa por cima de alguns ajustes, tá? Mas o que eu gosto de usar é 2 espaço 2, tá bom? E aí nós damos OK e deixamos essa opção assim. Se você puder, deixe essa configuração aqui que eu estou sugerindo. Ela realmente é funcional. Então vamos para a próxima opção aqui no nosso editor de código.